Bom dia. Então, vamos para a nossa correção de português. Avaliação bimestral, hoje, 5 de dezembro, comigo, Viviane de Oliveira. Lembrando que essa avaliação foi aplicada no dia 30 de novembro. Então, vamos lá para o primeiro texto. Nós temos aqui uma biografia sobre o Lázaro Ramos, né? Um ator famoso. E nessa biografia vem falando um pouco da vida dele, né? Os prêmios, as dificuldades que ele teve. O texto é bem grande, eu não vou ler, tá certo? Mas fala da infância pobre dele, de todos os cursos de teatro que ele fez para poder chegar até a emissora Rede Globo, né? Então, assim, foi desde os 10 anos que ele aprendeu teatro na escola e ele já se apresentava nesses teatros mirins, né, como ator mirim. Então, assim, foi uma caminhada árdua, né, para ele chegar, mas hoje ele é um ator renomado, né, muito conhecido. Casou-se com Thais Araújo, que também é atriz, né, negra também. Ele é ativista em relação aos direitos humanos, contra o racismo. E é isso, né? A última apresentação que ele teve foi num programa Mister Brau, que ele fazia juntamente com a sua esposa, Thais Araújo. Então, vamos ver para o que pede a questão. Primeira questão. A partir do texto, é correto afirmar que Lázaro Ramos foi indicado ao Emmy 2007 por quê? Será que é porque ele teve desempenho razoável na novela? Gente, lembrando que o prêmio Emmy são prêmios que são dados àqueles atores que têm maior destaque, tanto atores como atrizes, né? Destaque na televisão ou mesmo no cinema. Então, na verdade, não era necessário, assim, não é que não seja necessário ler o texto, mas apenas você sabendo o que significa o Emmy, você já sabe o prêmio Emmy, né? Você já sabe qual seria a resposta dessa pergunta. No caso, a resposta seria a letra D, foi o melhor ator no seu papel. Então, por isso que ele ganhou, né, o prêmio, foi indicado ao Emmy, né? Ele, na verdade, não ganhou, ele foi indicado, porque tem as indicações e tem realmente a premiação, em 2007. Então, vamos para a segunda questão. Esse texto é uma biografia por quê? O famoso escreveu sobre ele mesmo? Não, seria autobiografia, né? Quando a pessoa escreve sobre si mesmo, quando a pessoa escreve a sua biografia, o texto se torna uma autobiografia. Letra B, trata sobre a vida de uma pessoa? Sim. Uma biografia nada mais é do que um texto que fala sobre a vida de alguém, desde o nascimento até o momento atual, ou então até a morte, caso a pessoa já tenha morrido, né? A biografia póstuma. Aqui nós temos uma tirinha, diz assim, lê a tirinha abaixo. Estou com gripe aviária. O que está sentindo? Medo de saltar de paraquedas de um avião. Ela fala assim. Então, vamos ver o que a questão pede. Agora, nós vamos passar para a análise linguística, né, que é a gramática. Ao substantivo medo presente na tirinha pode ser classificado como concreto, abstrato, coletivo ou próprio. Lembrando que concreto é o substantivo em que a gente pode, é uma coisa que a gente pode tocar, certo? Que tem vida própria. E o abstrato é o contrário, é aquela coisa que a gente apenas são sentimentos, são sensações, né? São essa parte mais que a gente não pode tocar e que ela depende de alguém para ser sentida, ela depende de alguém para existir. O coletivo é aquela que é a junção de várias coisas, né? São um grupo de coisas. E o próprio denominam nome de pessoas, nomes de lugares, nomes de instituições. Então, no caso, medo é um substantivo abstrato. Por quê? Porque o medo, a gente não pode ver o medo, a gente não pode tocar no medo, a gente sente o medo. E para o medo existir, precisa ter alguém que tem que senti-lo, né? Então, ele não tem vida própria, ele não existe, né, sozinho, precisa de alguém para ele existir. No caso, ele só vai existir se alguém senti-lo. É isso. É isso a definição para substantivos abstratos. Quarta questão, mais uma tirinha, que diz o seguinte, o paciente diz para o doutor, doutor, eu estou com falta de ar. Só?
pois esse hospital está com falta de leitos, falta de médicos, falta de medicamento, falta de verbas, né? Então, ele vai continuando dizendo o que está faltando no hospital. E aí a gente vai analisar essas palavras que foram utilizadas aí na tirinha. Vamos analisar, vamos classificar esses substantivos. Vamos assinar qual é a alternativa correta. Vamos uma por uma, né? Primeiramente a letra A. A palavra medicamento é um substantivo abstrato. Lembram que eu falava sobre o substantivo abstrato na terceira questão? Substantivo abstrato é aquele que a gente não pode ver, aquele que a gente não pode sentir. Aliás, que a gente não pode ver, apenas que a gente sente. E ele não existe só, né? Ele precisa de alguém para sentir. No caso, o medicamento, a gente pode tocar o medicamento, né? Qualquer medicamento nós podemos tocar, certo? Então, a palavra medicamento é um substantivo concreto. Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. A palavra hospital é um substantivo abstrato? Também não. A palavra hospital é um substantivo concreto, né? Porque nós podemos ver, nós podemos tocar, nós podemos chegar até lá, não é mesmo? Letra C. A palavra ar é um substantivo concreto. Então, vamos ver que realmente essa letra C é a correta. A palavra ar é um substantivo concreto, certo? Porque, professora, eu não posso ver o ar, eu não posso tocar o ar. Sim, mas a gente sabe, por mais que você tenha a percepção de que o ar a gente não pode tocar, mas a gente toca no ar. O tempo todo nós tocamos no ar. A gente não pode ver ele, mas a gente pode tocar no ar, tá certo? Então, a palavra ar é um substantivo concreto. Muita gente pensa que é abstrato, porque a gente não pode ver, né? Mas não, é um concreto, certo? A palavra ar é um substantivo concreto, essa é a opção correta. A letra D, a palavra médico é um substantivo coletivo. Não, não é um substantivo coletivo, certo? A palavra ar é um substantivo simples, tá bom? Temos um textinho aqui, tá certo? Que é uma notícia. Na verdade, eu não vou ler, até porque a imagem aqui do vídeo está bem em cima do texto, né? Não dá para ler todo, mas eu espero que vocês tenham lido, certo? E, na verdade, a questão a respeito desse texto é também gramática, né? Substantivos. Então, vamos ver qual é esse texto, qual é essa questão, o que a questão diz. É um exemplo de substantivo coletivo presente no texto a palavra policiais, fábrica, quadrilha ou integrantes. No caso, a gente vai ver que é quadrilha, né? Quadrilha é um substantivo coletivo. E é de que mesmo? De ladrões, né? Quando a gente fala em quadrilha, certo? Dentro do contexto também, a gente tem que ver o contexto, porque quadrilha também é uma dança, né? Uma dança junina, mas a quadrilha aqui que ele se refere no texto é um bando de ladrões, né? Então, quadrilha é coletivo de ladrões. Outra tirinha. Zeca, o que é preconceito? Não sei, deve ser doença de adulto. Né? Duas crianças conversando sobre preconceito. Letra A, aliás, sexta questão. A charge acima constrói seu efeito de sentido a partir da ideia de designação, que consiste no ato de nomear os elementos e aspectos da realidade, sejam eles concretos, sejam abstratos. A partir das falas dos balões, é correto afirmar que a palavra preconceito não remete a nada? Jamais, né? Toda palavra remete a alguma coisa, e principalmente preconceito é uma palavra bastante utilizada e ela sim tem um significado bem forte. Então, a letra A não seria, né? Letra B. A palavra preconceito é um substantivo abstrato e nomeia um juízo preconcebido sobre alguém, sobre algo ou alguém. E é exatamente isso, né? A palavra preconceito é um substantivo abstrato, certo? Porque nós não podemos tocar, nós não podemos, né? Nós não podemos ver. A gente sente o preconceito das pessoas, né? Através de quê? Através de atitudes preconceituosas. E aí nessa letra B mesmo a gente vê o que é o significado também. Além de dizer que é um substantivo abstrato, também diz o significado da palavra preconceito, que é um juízo preconcebido sobre algo ou alguém. O nome já está dizendo, pré, é um pré, né? O que é pré? Algo que é antes. Você, no caso, você denomina uma pessoa, conceitua uma pessoa antes mesmo de conhecê-la, tá certo? Antes mesmo de saber a verdade sobre tudo. Então, você está pré-conceituando, tá certo? Pré-conceituando algo ou alguém.
Então, a opção correta é a opção B. Continuando aqui, nós temos um texto, certo? Que ele é para responder as questões 7 e 8. É sobre Eva Furnari. Eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Ela é uma autora muito renomada. Vamos lá. Uma das principais figuras da literatura para crianças, né? Literatura infantil. Eva Furnari nasceu em Roma, na Itália, em 1948 e chegou ao Brasil em 1950, 2 anos depois, né, do seu nascimento, radicando-se em São Paulo. Desde muito jovem, sua atração era os livros de estampas e não causa estranhamento algum imaginá-la envolvida em cores, lápis e pincéis, desenhando mundos e personagens para habitá-los. Suas habilidades criativas encaminharam-na primeiramente ao universo das artes plásticas, expondo em 1971 desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna em uma amostra individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, formando-se no ano de 1976. No entanto, erguer prédios tornou-se pouco atraente quando encontrou a experiência das narrativas visuais. Iniciou sua carreira como autora e ilustradora, publicando histórias sem texto verbal, isto é, contando apenas por imagens. Seu primeiro livro foi lançado pela Ática, né, editora Ática, em 1980. Cabra Cega era o nome do livro, inaugurando a coleção Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FLIJ. Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios, entre eles contam o Jabuti, de melhor ilustração, pela Ática também, em 1991, e A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, em 1986, e Anjinhos, em 1988. 7 laureas concedidas pela FNLIJ e o prêmio APCA pelo conjunto de suas obras, certo? Então, aqui é um pouco da biografia da Eva Furnari, né? Que ela é autora e ilustradora de livros infantis. Vamos ver o que a questão pede. Pode-se afirmar que Eva Furnari é amiga da bruxa Zelda? Não, né? É o nome do livro que ela publicou. A dona do Museu de Artes Plásticas? Também não. Autora e ilustradora de livros infantis? Sim, né? É isso que fala na biografia, né? Que ela fez alguns livros e ela também, além de escrever, ela ilustra, né? Faz os desenhos dos livros. A finalidade do texto é o quê? Apresentar dados sobre vendas de livro? Não. Divulgar os livros de uma autora? Não. Informar sobre a vida de uma autora? Sim. Geralmente, gente, aliás, geralmente não, sempre. Quando se faz a biografia de um autor, né, ou de uma autora, tem que falar também da obra, né? Vida e obra desse autor, tá certo? Ou então, não somente autores, mas, por exemplo, diretores, atores, né? Autores e atores, atrizes, né? A gente precisa, quando se faz a biografia dessas pessoas, né, que elas têm obras, a gente tem que enumerar, né? Dizer quando foi que publicou o livro tal, quando foi que fez novela ou filme tal e o ano também, certo? Desse jeito. Temos aqui um anúncio, né? E temos a seguinte questão. O objetivo do texto é o quê? Vender um produto, motivar os clientes a visitarem, né, a empresa, promover uma ideia ou falar sobre a importância de uma, acho que é bebida, né, alguma coisa assim, de uma comida. E a gente sabe que no caso aqui é vender um produto, né? Ele está fazendo propaganda do quê? Do presunto. Presunto saboroso é Aurora, né? O nome da empresa. Nome da marca aí, Aurora, tá certo? Então, ele está querendo vender um produto. O objetivo do texto é vender um produto, é uma propaganda, certo? Nós temos outra propaganda. Vamos lá ver o que essa propaganda diz. Observando a imagem do texto da propaganda, pode-se afirmar que o molho de tomate pode ser usado apenas em macarrão, em poucos pratos, apenas em carnes ou em diversas receitas. Não precisa necessariamente você ler o que tem dizendo aqui o anúncio, né, a propaganda, para você saber que é em diversas receitas. Por que em diversas receitas? Porque você vê aqui, ó, várias bandejas, né, com comidas diferenciadas. Então, o molho de tomate ele pode ser usado em diversas receitas, né? Então, um Feliz Natal para todos.
certo? Façamos de nossa vida uma extensão da noite de Natal, renascendo continuamente em amor e fraternidade. Um abraço virtual a todos, tá certo? Então, essa é a nossa última aula, tá certo? E podem enviar os gabaritos de vocês para a gente dar uma conferida. E é só. Em relação à recuperação, a gente já fez esse processo de recuperação, né? Eu fiz durante essa semana e estamos ok, tá bom? Então, Feliz Natal, um bom final de ano a todos.